Queridos, nessa noite nós vamos estar ouvindo o nosso apóstolo Luiz. Ele vai estar ministrando aos nossos corações nesta noite. Fica bem atento para ouvir a palavra de Deus nesse culto missionário. Por favor, o microfone aqui, apóstolo, é com o senhor. Eu quero ir. Eu pedi aquele outro, você canta outro. Aí depois, no final. Aqui, apóstolo. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus? Para Jesus! Para Jesus! Para Jesus! Aleluia! E vamos saudar também o apóstolo, né? Com a linda salva de palmas. Amém? Precisa ser forte também. Uma linda salva de palmas. Que meu apóstolo? Fica à vontade. Você está em casa. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Meus irmãos, andei viajando por aí, demorei a chegar de volta e agora estou matando minha saudade de vocês. Estaremos ministrando uma palavra de Deus a partir de 1 Coríntios 3:10. A palavra revelada, a palavra de Deus revelada ao apóstolo Paulo, ele escreve para que esta palavra ficasse escrita para todas as gerações da Igreja de Cristo. E olha que ele escreveu no primeiro século, e nós já estamos no ano 2021. Quantos anos? E a palavra é a mesma. Não foi alterada em nada, especialmente no seu poder, na sua graça. É a mesma palavra de revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo, que chegou a nós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento com prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, capim, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a declarará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse momento será salvo. Todavia, como que pelo fogo. Ou esse mesmo será salvo. Pai, queremos ministrar a palavra que o Senhor nos trouxe, e que esta palavra alcance a cada vida, a cada coração, e possa encher de fé, de paz, de amor, de alegria e de esperança, em nome de Jesus. Meus irmãos, de todo esse texto bíblico, o que mais me chamou a atenção foi a recomendação do apóstolo Paulo, quando ele diz: cada um veja como edifica. Eu lancei as bases, eu construí o alicerce, que representa Jesus Cristo. E agora vocês são os continuadores da obra. Mas veja cada um como edifica. A gente tem a tendência de olhar muito como é que o outro edifica. Mas a palavra aqui está dizendo: cada um veja
como edifica. A base está segura, não vai ruir. A questão está na construção que está sendo feita. Não sou nem pedreiro, né? Eu nunca fui nem servente de pedreiro. Eu não sei explicar nada na área da construção civil. Mas sei que eles usam ferramentas, e tem uma ferramenta que é chamada de prumo, né? Quando ele quer saber se o tijolo está no lugar certo, ele põe o prumo para saber, né? Se estiver fora, cada um veja como edifica. Cada um veja se o que faz está de acordo com a palavra de Deus. Cada um veja se o que faz está de acordo com o gosto de Deus. Cada um veja se o que faz está de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma responsabilidade que é colocada sobre cada um. Os liderados sempre cobram muito dos seus líderes. E até querem justificar os seus erros, culpando os líderes. Mas o texto aqui coloca a responsabilidade sobre cada um que trabalha na obra de Deus. Cada um veja como é que faz. E o apóstolo Paulo, ele fala no texto: existe o ouro, a prata e as pedras preciosas. Existe a madeira, a palha e o capim. Você escolhe. Agora eu quero logo avisar: todas as obras serão julgadas no final. E a forma de julgar vai ser essa: Jesus vai pegar todas as obras e vai jogar no fogo. Então veja aqui qual é a resistência do capim, da palha, da madeira, quando jogada ao fogo. E veja o que é que acontece com o ouro, com a prata e com pedras preciosas, quando também jogada ao fogo. Todas as obras serão jogadas da mesma forma, no mesmo momento, no fogo, para provar. A que permanecer vai resultar em galardão. E a que se queimar, coitado do irmão cujas obras todas foram queimadas. O apóstolo traz uma palavra de conforto agora, quando ele diz: chegando lá, não volta. Mas se todas as obras forem queimadas, ele vai ser salvo, mas como que pelo fogo, mas pela fé. Meus amados, servir a Deus, primeiro, é um privilégio muito grande. Que quem não conhece Deus, quem não conhece Jesus, quem não conhece o Evangelho, não sabe disso. Critica e zomba de crente, chama de povo tolo, limitado. Infelizmente, existem os crentes realmente tolos, que estão na igreja e não estão servindo ao Senhor. É uma dificuldade enorme para fazer alguma coisa na obra de Deus. E outros até que se dispõem a fazer, mas com palha, com capim, com madeira. Está aí, está trabalhando, está participando, está envolvido. Mas sem observar que madeira e capim, às vezes ele nem sabe fazer a diferença entre o que significa ouro e o que significa palha. Tudo é obra de Deus. Pronto. Feito a obra de Deus, é como quem querendo dizer, não importa como, não importa que tipo de material, desde que eu esteja fazendo a obra de Deus, estou servindo a Deus. Como é que nós podemos saber o que é palha, o que é ouro, hein, irmãos? Você sabe fazer essa diferença
E nunca usar a palha, nunca usar o capim, nunca usar a madeira, só usar o ouro, a prata e pedras preciosas. Você sabe fazer a diferença? Você acha difícil explicar? Se você acha difícil explicar, mas consegue fazer, amém. Mas se nós falamos que existem esses materiais e não sabemos o que é que cada um desses materiais representa na nossa vida, como é que eu sei que estou construindo com ouro? Como é que eu sei que eu estou construindo com palha? Eu preciso saber. Se eu não souber, os imitadores estão aí para fazer objetos que parecem ouro e no final pode ser capim. E olha assim, que é ouro, olha como brilha, né? Pá! Eu vou falar só sobre duas coisas, irmãos, que nos orientam o que significa palha e o que é que significa ouro. O pedras preciosas, o prata. Tudo que nós fazemos no pensamento de fazer para Deus, vamos servir a Deus. Tudo que nós fazemos, que tem respaldo na Bíblia Sagrada, nossa obra está na direção certa e pode jogar no fogo que não vai se queimar. Tudo que nós fazemos debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, que veio para nos guiar, nos conduzir, nos ensinar. Jesus veio, passou 33 anos e meio, voltou. 10 dias depois, o Espírito Santo veio e continua por esses 2000 anos com a igreja e vai até o fim. O Espírito Santo sabe tudo. Tem uma habilidade enorme de ensinar as coisas. Ele é onipresente. Ele está presente em todo lugar. É só invocá-lo. É só perguntar a Ele: como é que eu faço isso aqui? Ele já está ensinando. Ninguém precisa fazer as coisas conforme acha, conforme pensa, conforme imagina, conforme olhou e viu, achou bonito. Todos nós temos acesso à presença do Espírito Santo, todos nós podemos nos comunicar com o Espírito Santo, todos nós podemos perguntar as coisas a Ele, e Ele sempre está pronto para falar. E às vezes nos surpreende a atenção que Ele nos dá, como Ele atende tão rápido muitas vezes. Às vezes eu oro e preciso esperar que o Espírito Santo me dê respostas. Às vezes eu oro e Ele já chega com a resposta imediatamente. Por vezes eu tenho falado sobre experiências que Deus falou comigo sobre isso, falou comigo sobre aquilo. E já ouvi críticas sobre isso. Deus fala tanto com o apóstolo Luiz, sei lá se é tanto assim, né? Porque comigo mesmo. Eu lamento que alguém possa dizer que comigo mesmo não fala. Agora, se não fala com você, não significa que o Espírito Santo não fala com as pessoas na hora da necessidade, na hora que ele é invocado.
o Senhor me ensinou, não aprendi isso em escola teológica. Eu aprendi isso num campo missionário. Eu fui pregar como eu havia aprendido, na minha religião. Eu estava pregando para novos crentes, pensando eu que estava os preparando para batizá-los em águas. Com aquela pregação, eu fiz com que todos desistissem de ser crente. E eu preguei e fiquei convencido que eu preguei o que era para pregar mesmo. Tal. Quando eu percebi que todos tinham desistido por causa daquela pregação, eu fiquei triste, com vergonha. Meu Deus, eu vou ser missionário assim? Ganho um novo crente? Primeira mensagem que eu prego para ele, ele vai embora? Quando é que eu vou ter uma igreja? Isso me deixou assim, em polvorosa. Aí fui orar. Senhor, olha a minha oração. Por que eu preguei a tua palavra e deu errado? Ele estava mais perto de mim do que o apóstolo Josivaldo. Ele estava aqui. Eu só fiz terminar esta oração e ele já veio com a resposta. Você pregou a minha palavra, mas de forma errada. Não preciso explicar mais nada, eu já entendi. Foi aí onde a ficha caiu. Foi onde eu comecei a ficar preocupado. Agora fiquei com medo de pregar até para os crentes maduros. Se estou pregando de forma errada, então como é que eu vou pregar de forma errada para qualquer um mais firme, mais forte na fé? Parar. Bom, o Deus que disse que a forma está errada vai me dizer qual é a forma certa. Aí eu fui orar de novo em cima disso. Senhor, o Senhor me disse que a forma como eu estou pregando está errada. E como é a forma certa? Ele estava aqui do meu lado. E ele respondeu imediatamente. Leia a Bíblia. Observe como está escrito. E pregue só o que está escrito. Pronto. Foi a maior aula de teologia que já recebi na minha vida. Eu nunca precisei escrever isso em papel nenhum. Não tem como esquecer. E eu tenho muita dificuldade de decorar as coisas e muita facilidade de esquecer. Mas aquela experiência marcou para o resto da minha vida. O Senhor só considera como ouro, como prata, como pedra preciosa, aquilo que nós fazemos conforme está escrito, e depois de ler e observar como está escrito. Nós corremos um sério risco, e muitos cometem o erro de ler. Está escrito de uma forma e a pessoa, quando vai falar, diz diferente do que está escrito. Distorce. Ou fala um monte de coisa que não está escrito. Fala conforme acha, conforme pensa, do ponto de vista pessoal. E aí fica fácil de compreender, meus irmãos, o que para Deus representa ouro, representa prata ou pedras preciosas, como também o que para Deus significa palha, madeira e capim. Agora o apóstolo Paulo disse para os crentes, cada um veja como é que edifica. Cada um veja. A Bíblia Sagrada está aí, essa revelação, que já tem liderança evangélica dizendo que a Bíblia está ultrapassada, precisa atualizar. A palavra é de Deus,
Precisa atualizar a linguagem, aí eu concordo. E na minha leitura diária, eu uso mais a Bíblia na linguagem atualizada, que chama você de você, né? A linguagem mais antiga não chama você. É como se estivesse tornando a palavra de Deus leviana, não pode. Você é o mesmo que tu no Brasil. Quando você chegar em Portugal, como eu estou indo daqui a pouco, né, para Portugal, para as minhas origens, lá não se escuta a palavra você. É aquele tu, e um tu bem grosso assim, tu. Você tem que se acostumar com a linguagem local e conviver com ela, né? Os meus que estão lá, quando não foi, a gente está se conversando no telefone, olha, eu estou a trabalhar. Linguagem deles. Então, a tradução da Bíblia que eles usam lá é de acordo com a linguagem que eles falam lá. E a que nós lemos aqui, conforme a linguagem que nós falamos aqui. Tudo é português, mas com as suas diferenças. Mas cada um na sua língua. Olha, irmão, a Bíblia está escrita em eu não sei dizer exatamente, mas praticamente todas as línguas do mundo. E conforme cada um na sua língua, lendo a Bíblia Sagrada e procurando entender como é que está escrito. Enquanto não entender, não pregar nada, não ensinar nada. Eu gostaria de compartilhar uma outra experiência, quando eu estava sendo pastor em Rio Largo. Não vou contar a história toda não, que é muito comprida, né? Rio Largo. Eu estava com uma dificuldade imensa no meu ministério, porque pela forma como eu fui para Rio Largo, eu cometi um grave erro aos olhos de Deus, e para mim não tinha nada de errado. Não foi Deus que me mandou para Rio Largo, foi eu que pedi para ir. E Deus tinha outra coisa para mim. Eu não fui orar, não fui buscar, não fui perguntar nada. Eu decidi, tinha intimidade com o pastor presidente e já fui direto, já pedi a ele, olha, eu quero ir para Rio Largo, me ponha lá. E Deus não estava de acordo, porque não era essa a direção dele. E Deus me deixou sozinho, pregando só na prática. Eu estava passando por esse momento difícil, tinha dificuldade enorme de pregar, de preparar mensagem, não tinha unção. Uma igreja em festa me convida para ser o pregador de uma das noites e mandou um texto assim: os que confiam no Senhor são como os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, caminham e não se fatigam, correm e não se cansam. Eu olhei o versículo todinho e não sabia por onde começar. Eu vou pregar o que eu não estou vivendo? E eu fui... Como é que eu vou dizer para esses irmãos que eu não vou pregar? Alegar o quê? Vou mentir? E fiquei naquela batalha. Deus, eu ia para a Bíblia, lia de novo o versículo para ver se encontrava por onde começar a pregar. Encontrava, voltava, Senhor, como é que eu atendo os irmãos? Tem misericórdia de mim, Senhor. Quando eu estava nessa luta, o Espírito Santo chegou. Você está sufocado porque a sua cabeça está abaixo dos problemas. Se você subir com asas como águia, a sua cabeça ficará acima dos problemas
você vai ter condições de respirar e esperar que os problemas sejam resolvidos. Quando o Espírito Santo me trouxe essa instrução, a mensagem de pregar chegou ao coração rápido. Já fui de novo para o versículo e já encontrei toda a mensagem. Preparei um esboço e fui pregar, e foi uma das melhores pregações que eu já fiz na minha vida. Eu estava vivendo uma situação, não quer dizer que depois daquele culto, daquela pregação, tudo ficou resolvido, não ficou, eu tive que esperar, e a mensagem foi essa, ter condições de esperar. Eu continuei convivendo com as minhas dificuldades depois daquela mensagem. Mas quando nós oramos, perguntando, Senhor, eu não sei, eu não estou entendendo, eu não posso, como é que eu faço? É só orar e o Espírito Santo já estará ao lado do crente para responder a sua oração e orientar como fazer as coisas. Tudo que o crente faz sob orientação do Espírito Santo é ouro, é prata, é pedra preciosa. Tudo que o crente faz conforme ele acha, ele imagina, ele pensa. Alguém disse, é palha, é capim, é madeira, não resiste à ação do fogo. Nós não precisamos fazer nada na dúvida. Veio a dúvida, para. Não precisa desistir de fazer. Olha, eu estou com dúvida e não vou fazer. Não é isso. Se eu estou com dúvida, eu vou orar e eu vou perguntar a Deus como é que é mesmo, e Ele vai falar. Deus quer se comunicar com os crentes. Só há comunicação quando os dois lados falam. Eu posso dizer que orei, mas não posso dizer Deus me falou. Se só eu falei orando, Deus não falou nada. Eu vou sair daquela oração com a mesma incerteza, a mesma insegurança, a mesma dúvida. E se eu fizer na dúvida, eu não agrado ao Senhor. Ele quer me dar certeza, convicção no meu coração. E eu preciso aguardar esse momento. Aguardar. Cada um veja como edifica. Todos nós temos a consciência de que somos filhos de Deus. Deus não nos rejeitou. Deus não nos entregou algum órgão para cuidar de criança, não. Ele é quem nos cria. Nós temos acesso à presença de Deus 24 horas por dia. Nós não precisamos marcar uma audiência com Deus para conversar com Ele. Podemos conversar com Ele todo dia, toda hora. E precisamos ouvi-lo. Por que tantos crentes acham que é muito mistério, Deus está falando tanto? Deus fala com quem ora e com quem busca e quem quer ouvir a voz. Espera que Deus fale para poder fazer. Quer ver um exemplo da Bíblia Sagrada? Naquele período de 10 dias entre a subida de Jesus e a descida do Espírito Santo. Os apóstolos, os 11 apóstolos que ficaram, conversaram, mas rapaz, o Judas deu no que deu, e tem uma vaga aqui, são 12 apóstolos, Jesus constituiu 12, só somos 11.
E é preciso colocar um irmão aí para completar o quadro de 12. Mas quem nós vamos colocar? Deram uma olhada assim. Olha, tem 2 irmãos aí que preenchem os requisitos. Tem o irmão José e o irmão Matias. Só tem uma vaga, são 2 candidatos. Qual dos 2 agora nós vamos escolher para compor o quadro dos 12? Vamos orar. Oraram, amém. Deus não falou nada, que eles nem buscaram. Eles só oraram assim como quem diz, nós vamos fazer. Vamos dar um recado. Aí lançaram sorte. Fizeram uma votação. E na votação deu Matias. Pronto. O novo apóstolo é Matias. Conta como 12 de Jesus Cristo. Na hora, Jesus ficou calado, não disse nada. O Espírito Santo ficou calado, não disse nada. E eles ficaram convencidos que tinham encontrado o 12º apóstolo para preencher a vaga. A Bíblia só fala em Matias naquela hora e nunca mais. Ele não tinha qualquer ideia que precisava perguntar a Deus, Senhor, é preciso substituir o Judas ou deixar assim mesmo? Esperar que ele falasse. Senhor, o Senhor tem algum outro que nós não conhecemos para preencher? Isso depois de Deus dizer, sim, é para preencher o espaço. Mas quem é a pessoa? Para ele falar quem é. Não. Eles oraram por orar. E já foram direto fazer uma votação para escolher o candidato. Deus não teve espaço para falar nada. Também não aparece na história bíblica nada que ele tenha feito que tenha merecido algum registro. Ninguém tinha ideia quem seria o outro apóstolo. Eu preciso explicar quem seria o outro apóstolo. Como é o nome dele? Não escutei nada, estou no microfone, vocês estão sem microfone. Qual foi o outro que Deus escolheu para ser apóstolo? Vocês sabem, né? O maior perseguidor dos crentes. Que estava indo a Damasco para prender crente, bater em crente, matar crente. E o Senhor vai ao encontro desse homem no meio da estrada. Você sabe como foi o encontro? E ali o Saulo de Tarso é transformado num Paulo, no apóstolo Paulo, que não foi a Jerusalém para saber como é que foi isso com os outros apóstolos. O Senhor ensinou tudo para ele lá no deserto. Um dia ele foi para fazer uma visita, mas não para receber aula de Pedro, de João, para ser apóstolo. O Senhor fez o outro apóstolo, o Senhor e ele no deserto. Foi o que mais recebeu revelação de Deus. Foi o que mais escreveu na Bíblia Sagrada. Os outros também escreveram, mas olha o tamanho das cartas de João. Olha o tamanho das cartas de Pedro. Apocalipse, escrito por João, é do tamanho que é, porque enquanto ele estava preso, degradado numa ilha, por perseguição, estava lá orando, e o Senhor trouxe para ele toda aquela revelação. João não escreveu palavra nenhuma da mente dele. Ele escreveu tudo que Deus revelou no período da sua prisão naquela ilha. E o Senhor é o mesmo, não mudou. O mesmo ontem, hoje e permanentemente.
Se nós também nos mantivermos vivendo uma vida cristã conforme os ensinamentos da palavra de Deus, depois de ler, observar, meditar na lei do Senhor, como diz o Salmo 1, o Senhor diz que o crente que medita na lei do Senhor de dia e de noite é comparado a uma árvore plantada junto a um ribeiro. Sua folhagem nem murcha, se mantém verde o tempo todo, e no tempo certo dá o seu fruto. Agora, irmão, se um crente está no deserto, não tem água de nada, quando é que essa árvore vai ficar verde ou vai dar fruto? Não queira, você não precisa ficar em deserto nenhum do ponto de vista espiritual. Não precisa, porque se não tiver ninguém ao seu lado, se não tiver um amigo para lhe estender a mão, você tem a certeza que Deus está com você, com a mão estendida para lhe abençoar, lhe socorrer. João não se sentiu solitário, porque estava degradado numa ilha. Ele estava sendo surpreendido com a tremenda revelação de Deus. E o Senhor mandou escrever, deu 22 capítulos. E no final, o Senhor Jesus dizendo: o galardão está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. Obras feitas com ouro, obras feitas com pedras preciosas, obras feitas com prata. O galardão está comigo. Não tem galardão para quem trabalha com capim, com madeira, com palha, mas tem para quem trabalha com ouro, com pedras preciosas. Aleluia. Nós temos, irmãos, a Bíblia Sagrada, esse tesouro imenso. E nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos conduzir. Não temos necessidade de fazer as coisas fora do propósito de Deus, para no final ser visto por Deus como palha, capim, e chegar o galardão a zero, misericórdia. Eu não quero chegar lá dessa forma. Quando eu estou pregando o que está escrito na Bíblia Sagrada, eu digo que a palavra de Deus diz assim. Quando eu falo alguma coisa que é uma imaginação minha, eu estou dizendo, olha, eu imagino, aí você já sabe que não é revelação. Eu imagino um crente, até que não é aquele acomodado, paradão lá no canto, né? Porque tem crente que gosta de fazer as coisas. Um dia eu perguntei a um jovem que participava da dança, né? Não sei nem onde ele anda hoje, isso faz tempo. Por que é que você dança? Eu o vi participando de uma dança, né? Num evento da prefeitura. E eu estava lá, e escutei quando o mestre de cerimônia: agora nós vamos ver a dança da gafieira. Eu digo, só o nome me deixou espantado. Eu digo, misericórdia, deve ser uma presepada aqui. Se for muito feia, eu saio. Para minha surpresa, sai um casalzinho lá de uma sala e o jovem era da dança da Betel. Dança da gafieira. Eita Deus do céu, fiquei espantado. Até que não era tão feia a dança como dizia, né? É aquela dança, todo mundo vê um homem com uma mulher se balançando um para o lado para o outro, só isso, não era mais que isso. Mas eu fui conversar com ele. E no final eu perguntei, por
que é que você dança na igreja? Ele disse, porque gosto. Ah, porque gosto. Não é para adorar a Deus. Não é para louvar a Deus. É porque gosto. Nós precisamos gostar de fazer a obra de Deus. Porque eu sou apaixonado por pregar. Para mim é maravilhoso o desempenho deste ministério, porque é um dom que Deus me deu. Pregar por pregar, sem dom de Deus, nem adianta. Mas porque tem dom, é maravilhoso fazer a obra de Deus, porque Deus deu o dom. Deus me deu 80 anos e não tirou o ministério da palavra, continua. Aquele pastor, aquele apóstolo que pregou ultimamente aqui, Luciano, né? Luciano. Apóstolo Luiz, eu preciso falar com você à parte. Digo, vamos, entramos ali numa sala, conversamos um pouco. Estava em cima da hora dele pregar. Aí, ele, no finalzinho da conversa, ele disse, olha, Deus está me dizendo que vai lhe acrescentar mais 10 anos. E ainda pôs a mão na minha cabeça, orou. Mais 10 anos. Você acredita que esses 10 anos que Deus vai me dar é com doença, é com... Ele não completou a mensagem, porque estava assim muito apressado, porque já estava na hora de pregar. Mas como o Álvaro foi levá-lo ao aeroporto, ele terminou de dizer o que Deus tinha dito para ele. Eu vou morrer sem sentir. Eu já vinha orando, na minha oração eu dizia assim, Senhor, no dia que o Senhor quiser me levar, eu já estou pronto. Já sei para onde vou, terminei a carreira, combati o bom combate, usei as palavras do apóstolo Paulo. Qualquer hora que o Senhor quiser me levar, mas não me deixe um moribundo em cima de uma cama, não me deixe aí tropeçando. Tem pessoas que olham para mim, sabendo que eu tenho a idade que tenho, rapaz, está tão em forma ainda, né? Ué, eu só tenho 80, irmão, já vou por 90, e não quero chegar aos 90 tropeçando assim, não. Eu quero chegar aos meus 90 pregando como estou pregando hoje. O mundo é grande. O Senhor está me levando para a Europa. Olha só a escassez. Meu genro, que está na Alemanha, fundou uma igreja lá. Ele está no YouTube, vocês podem a qualquer momento encontrá-lo. Já casou a filha, fui para o casamento. Este ano o filho está casando, é um casal, está casando com a portuguesa. Ele tem uma outra congregação que eu nem conhecia, lá na Alemanha. Ele tem que se desdobrar para atender as duas. Agora o bispo, o líder dele, disse que precisava dele na França. Uma igreja por onde já passaram 3 pastores e nenhum conseguiu se identificar com a igreja e todos saíram.
Aí o bispo apelou para ele. São 3 horas de viagem de carro de onde ele mora para essa cidade. Ele assumiu a responsabilidade. E é uma comunidade de língua portuguesa. Mas quando eles estão na sede, na Alemanha, olha só. Se quem vai pregar está pregando em alemão, tem um intérprete para passar para português. Se quem prega está pregando em português, tem um intérprete para passar para o alemão. E num dia que eu estava lá, tinha um irmão que não sabia nada de português, nem nada de alemão, só sabia inglês. Aí a minha filha ficou do lado dele, passando em inglês para ele não perder o culto. Olha que lugar difícil de evangelizar. E a minha filha que mora lá quer por tudo que eu vá para estar com ela. Eu digo, minha filha, daqui que eu aprendo alemão. Quando eu chego em Portugal, mesmo com sotaque, mas eu estou entendendo o que os irmãos estão dizendo, e eles estão entendendo o que eu estou dizendo, está muito bom. Eu vou lá para visitar. Quando Deus falou comigo, Ele falou sobre Europa, Ele não falou sobre país. Ele me deixou com a liberdade de escolher o país, ainda bem. Porque se Ele tivesse dito direto, você vai para morar na Suécia, a única coisa que me atrai na Suécia é que os primeiros missionários pentecostais que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil eram suecos. Eles estavam nos Estados Unidos, onde foram batizados com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou com eles para eles virem para o Pará. Eles não tinham ideia onde é que fica esse lugar. Foram para o mapa, lá no norte do Brasil. Eram 2 jovens solteiros. Dois jovens solteiros com a mesma chamada, e os 2 vieram. Tenho a minha vontade de conhecer a Suécia. Nessa onda de pandemia, quase ninguém contraiu o vírus lá. Ninguém usa máscara lá. Precisa. Só para você ter uma ideia da estrutura desse país, que não começou agora com a pandemia, é um país de uma vida inteira, de uma estrutura tão bem formada. As pessoas têm um organismo tão bem imunizado que não precisa. Civilização é essa? Por isso eu tenho vontade de conhecer, não morar, mas conhecer. Se iria morar se Deus tivesse citado Suécia, agora eu vou para a Suécia. Mas Deus me deixou ali para escolher o país, então, mais óbvio é ir para o país onde já fala a minha língua. E onde eu já tenho filhos também morando. Meus irmãos, se me entregasse aquela corda, eu ia muito longe, viu? Não me dê muita corda. Eu tenho uma dificuldade enorme de encerrar a mensagem. Chegou o tempo de encerrar e eu estou com vontade de começar outra pregação. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Deus abençoe os teus servos que vieram te adorar esta noite, que ouviram a tua palavra, que eles sejam estes teus servos
para fazerem as coisas conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade, para fazerem as coisas conforme diz a tua palavra, para fazerem as coisas conforme a orientação do Espírito Santo de Deus, e assim eles tenham a aprovação do que fizerem na tua obra, Senhor, e recebam o seu galardão, enquanto aqui, o que nós conhecemos como bênção de Deus, e quando as suas obras forem julgadas lá no tribunal de Cristo, suas obras sejam todas aprovadas e saiam do tribunal com o seu galardão na sua mão. Eu quero te agradecer por isso. Põe a tua bênção sobre o apóstolo Josivaldo, seu ministério, sua família, Senhor amado. Que todos continuem no exercício deste ministério sagrado, guiados pelo teu Espírito, fazendo o que o Senhor quer que seja feito e da maneira como o Senhor quer. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus.